Capítulo 417, Templo do Dragão. 4. Você está no começo do labirinto. A entrada do labirinto era tão elaborada que parecia impossível ser só uma entrada. Era grande o suficiente para permitir que milhares de pessoas entrassem a um mesmo tempo. E havia várias estruturas de mármore e pinturas que mostravam as lendas da espécie dracônica. No fim havia uma porta enorme de cerca de 10 metros de altura. Era tão grossa que parecia impossível de movê-la. Havia uma estátua de um humano na frente dela sentada na posição de lótus com os olhos fechados. Era tão realista que parecia como se pudesse criar vida a qualquer momento. Cadáveres cobertos de sangue estavam deitados ao redor dela e havia sinais no chão e na porta de ferro de que uma batalha intensa tinha acontecido ali. Me disseram que a equipe de reconhecimento não esperou e tentou passar. Como pode ver, o dano foi bem feio. O Imperador da Gula passou por seus subordinados com a cabeça baixa e chutou os corpos no chão como uma careta. Deve ser o guarda de quem ouvi falar, provavelmente. E não é um guarda normal. Sinto muito por não ter conseguido manter a minha promessa. Vou assumir a responsabilidade e punir a equipe de reconhecimento. Yonvou estreitou os olhos enquanto olhava para a estátua de pedra. Apesar do labirinto abaixo do Templo do Dragão também ser o túmulo de Kalatus, também serve como um tipo de museu para mostrar a glória da espécie dracônica. O local é dividido em várias seções que possuem testes específicos. Quem supervisiona os testes são os guardiões do cemitério, e já que Kalatus era um rei dragão incrível, existem vários deles. Cada guardião do cemitério possui o nome de um rei dragão lendário e todos fazem jus ao seu nome. Eles são tão poderosos quanto um ranker de alto nível e conseguem enfrentar até os 9 reis. Eles receberam um único comando: garantir que seu mestre não seja perturbado. Até os que entrarem por acidente devem ser removidos. Mesmo sendo herdeiro de Kalatus, eu não era a exceção. Você precisa ter cuidado com 5 guardiões em específico, especialmente Balnanta. Ele é um autômato de batalha criado pelos dragões que queria fazer experimentos para ver o quanto um jogador poderia se tornar forte. Enquanto estava completando o tutorial, Yonvou encontrou espantalhos de cobre autômatos na sala do chefe na seção A. Eles eram baseados em Balnanta, que estava adormecido diante da porta de ferro. Uma questão simples que um dragão uma vez perguntou levou a vários dragões a terem suas próprias ideias sobre o jogador mais forte. Kalatus criou Balnanta, por isso que ele era tão poderoso. Na maioria das vezes, o autômato ficava com suas funções suspensas, mas quando um intruso tentasse passar pela entrada do labirinto, Balnanta estava programado para acordar e atacar imediatamente. Os corpos espalhados ao redor dele provavelmente tentaram passar pela porta. A Terra do Sangue e Yonvou prometerem um ao outro que passariam pela porta juntos depois que as preparações estivessem terminadas, mas estava claro que eles tinham violado a promessa e tentaram entrar primeiro. Não é como se eu estivesse esperando algo diferente. Era impossível ficar desapontado se você não tivesse nenhuma confiança em primeiro lugar. No entanto, o Imperador da Gula parecia estar se sentindo culpado, então ele deu uma bronca na equipe de reconhecimento que estava examinando a entrada. O capitão da equipe se curvou, dizendo que ele estava disposto a ser punido. Yonvou não deu muita atenção a essa farsa e se aproximou de Balnanta. HHM. É perigoso. O Imperador da Gula e os membros da equipe tentaram impedi-lo, mas Yonvou parou bem próximo de Balnanta, o suficiente para não ativá-lo. Ele tentou projetar seus pensamentos no autômato. Você está tentando entrar em contato com o autômato de combate, Balnanta. Você falhou. Você não possui as qualificações. Acho que não dá. Yonvou estalou a língua. Ele estava se perguntando se conseguiria de alguma forma controlar Balnanta. Então, mesmo que Kalatus esteja vivo, ele não consegue influenciar as defesas do labirinto. Não seria fácil chegar até Kalatus. Vou ter que continuar com o meu plano original. Yonvou continuou a enviar seus pensamentos para Balnanta. Você está tentando entrar com contato com o autômato de combate, Balnanta. Você falhou.
Devido a tentativas repetidas de hackear o sistema de defesa secundário foi ativado. Fase atual do sistema. 3. O sistema está em modo constante de ativação. Flash. De repente, Balnanta abriu seus olhos. Apesar de ser uma estátua de pedra, uma luz afiada apareceu em seus olhos, que rolavam de um lado para o outro. Eram tão ferozes quanto os olhos de uma besta caçando sua presa. Instantaneamente, a entrada ficou completamente sem som. O imperador da Gula, que estava dando uma bronca no capitão, e a equipe de reconhecimento ficaram quietos e encararam a estátua. Já que a equipe já tinha lutado contra Balnanta antes, eles entraram em alerta. Eles estavam prontos para agir, mas Balnanta parecia estar simplesmente encarando Yonvou sem se mexer. HMPH. Isso foi bem dramático. O imperador da Gula se aproximou de Yonvou, resmungando enquanto limpava seu suor com um lenço. Balnanta era complicado demais até mesmo para ele lidar. Já que eles não sabiam se havia outros monstros violentos dentro do labirinto, ele precisava conservar seu poder. Com isso, as preparações estão completas, diferente do imperador da Gula, que estava aliviado, e Yonvou estava sorrindo por trás de sua máscara. O sistema de defesa passava por diferentes fases sempre que um intruso aparecia. Balnanta foi configurado para impedir os intrusos quando a fase 2 estivesse ativada, mas as tentativas de hackear de Yonvou fizeram com que ele ficasse mais tolerante. Enquanto o imperador da Gula e os outros suspiravam de alívio com a inatividade de Balnanta, a estátua estava identificando e analisando todas as criaturas vivas ao redor dele para determinar o modo mais rápido de eliminar todos. Se uma batalha começasse aqui, vai entrar nas fases 4 e 5 ou talvez até além. Obviamente, quanto mais alta a fase, mais o poder de combate de Balnanta aumentaria. E se a Aliança do Leão, o Exército Demoníaco, Elohim e Dragão Branco fossem envolvidos? Seria um pandemônio. Mesmo que de alguma forma conseguissem derrotar Balnanta, os outros guardas conectados ao sistema agiriam imediatamente para desorientá-los. Yonvou segurou um sorriso astuto e se virou para o imperador da Gula. O imperador da Gula sorriu de uma maneira que provavelmente achou que era inspiradora, mas o modo como sua pele se enrugou só fez sua expressão ficar ainda mais nojenta. De qualquer forma, agora que viu o labirinto, você vai querer começar imediatamente, HM? Sim, Vossa Majestade. Quando todos aparecerem, naquele momento, Duque Moglai se aproximou e se curvou. Recebemos notícias de que a Aliança do Leão está vindo na direção da nossa base. O Exército Demoníaco, Elohim e Dragão Branco também começaram a agir logo depois da reunião que organizaram Eles também não têm um pingo de cavalheirismo. A Terra do Sangue havia infiltrado um espião na Aliança do Leão que passou a informação sobre a reunião realizada pelo Exército Demoníaco, Elohim e Dragão Branco. O imperador da Gula estava se perguntando quando eles começariam a agir. Ele riu e se virou para Duque Moglai. Moglai. Sim, Vossa Majestade. Duque Moglai se ajoelhou de forma humilde. Você sabe que pecou contra o Caim e eu, sim? De fato, Vossa Majestade, então você precisa trazer aqueles lixos até aqui, mesmo que isso custe a sua vida. Entendeu? O seu desejo é uma ordem. Duque Moglai se curvou mais uma vez e saiu às pressas. Ele estava voltando para a base que a esse ponto já deveria estar cercada pelos seus inimigos. Psicopatas. Eles são cidadãos do reino, mas estão sendo usados como gado. Era óbvio quantos jogadores da Terra do Sangue morreriam como isca. Enquanto observava o Duque partindo, Yonvou sussurrou baixinho. Anryong, estou indo. A sombra que saiu de Yonvou se fundiu silenciosamente com a de Duque Moglai. Na floresta, mercenários e jogadores como os antigos membros de Tritão se moviam sob as ordens de Ivan, com magos dando apoio no céu. Eu vou cortar a cabeça do acumulador, custe o que custar. A Aliança do Leão estava se aproximando do norte. O exército demoníaco vinha do leste, Elohim avançava pelo sul e o Dragão Branco, do oeste. Depois que concordaram em não entrar um no caminho do outro, eles começaram a se aproximar da direção mais conveniente com um único objetivo: matar o acumulador.
Apesar de suas diferenças, eles concordaram que quem eliminasse o acumulador primeiro seria o vencedor. Não era necessário dizer, mas Ivan não planejava se segurar. Ele estava fumegando de raiva com o modo que o bispo-chefe, Valtz e Magnus o trataram. Ele queria esmagar aqueles rostos arrogantes, gritar que ele não era inferior a eles e dizer que a posição que ficaria vazia em breve entre os 9 reis seria dele. Caim. Ele rugiu, empurrando os soldados da Terra do Sangue que estavam tentando proteger o acumulador. Caim. Naquele exato momento, os ataques concentrados da Aliança Mágica perfuraram a barricada. Uma formação de mercenários imediatamente seguiu Ivan para invadir a base da Terra do Sangue. Então, ele viu o jogador que estava bloqueando a passagem de todos, Duque Mowgli. O Nã da Terra do Sangue estava coberto de sangue. Duque Mowgli se virou instintivamente e repeliu os ataques que vinham na direção de seu pescoço. Quando percebeu que seu oponente era Ivan, ele franziu a testa. Leão de Ferro. Caim. Onde está o acumulador? Você acha que eu te contaria? Então vou te matar se precisar. Bum. Ivan liberou sua raiva, se sentindo ofendido por um duque que nem fazia parte dos 9 reis, tê-lo tratado como se ele não fosse ninguém. Ele começou a avançar na direção do duque, usando ainda mais de sua força. Mobilização do leão. A habilidade que o permitiu se tornar o rei dos mercenários foi ativada. Explosões ecoaram. Duque Mowgli também ativou sua habilidade de perturbação e balançou sua espada para cima. Estrondo. O chão tremeu e nuvens de areia subiram. O que vocês estão fazendo? Cantem mais alto. Quando ouviram as palavras de Duque Mowgli, os membros da Terra do Sangue aumentaram o tom de voz que estavam usando para cantar a canção militar. Bum, bum, bum. Quando o chão tremeu com seus passos, uma poderosa turbulência fez o campo de batalha tremer. Os corações dos membros da Terra do Sangue aceleraram enquanto seus rostos ficavam vermelhos como tomate. Os gritos pararam e a bandeira vermelha foi hasteada como a personificação do campo de batalha. Que a nossa canção se espalhe para que possa trazer gritos de alegria. Que a nossa bandeira abale o mundo. Os membros da Terra do Sangue, preparados para morrer, começaram a impedir os intrusos. Enquanto a batalha ficava ainda mais intensa, o bispo-chefe observava seus subordinados lutando de longe. Não estou vendo ele daqui, ele estalou a língua. Enquanto Ivan estava enfrentando o Duque Mowgli, ele descobriu que Ilonvo e o Imperador da Gula não estavam na base. Já que os pedaços do Ruilbang são importantes, não podemos deixá-los soltos por aí. Ele puxou uma pequena esfera branca e a esmagou. Ó, 7 grandes reis demônios! Por favor, invoque os poderes do Lorde Demônio do Vento nessa localização Svish. O Lorde Demônio do Vento respondeu ao seu chamado. Ventos e ondas celestiais está sendo ativado. Um vento de repente envolveu o bispo-chefe e se espalhou pelo campo de batalha para procurar por Ilonvo. Algo parecido também estava acontecendo no sul e no oeste. TSK. Aquele desgraçado da Gula fez alguma coisa. Magnus estalou a língua e olhou para o céu. Vários deuses estão com você. A Sociedade Divina Asgard está participando. A Sociedade Divina Deva está participando. Magnus estava recebendo bênçãos de vários deuses para se tornar o ditador. Ele gritou, abrindo mais canais enquanto os poderes dos deuses desciam para o mundo inferior para esmagar as defesas da Terra do Sangue. Magnus tentou localizar os rastros de Ilonvo entre as ruínas. Valtz rasgava em pedaços os soldados da Terra do Sangue como uma expressão indiferente enquanto continuava a avançar. Quando ela percebeu que Ilonvo não estava ali, ela criou 10 corpos de alma nascente diferentes e os soltou, expandindo seus sentidos. Os 3 reis da torre estavam tentando encontrar Ilonvo, cada um com seus métodos. Quase ao mesmo tempo, eles chegaram em um portal que levava a um local desconhecido. Não entrem. Duque Mowgli percebeu que os 3 reis estavam vindo na direção dele e tentou afastar Ivan, virando sua espada na direção do portal. Svish. Kaching. No entanto, era impossível impedir os 3 reis de entrarem quando ele mal estava conseguindo lidar com Ivan.
Uma luz brilhou e seu braço direito, ainda segurando sua espada, saiu voando e sua perna esquerda foi cortada no joelho. Os três reis passaram pelo portal dentro da base sem se importar com Duke Mowgli. Merda! Parem de lutar e me sigam. Quando viu que tinha perdido sua chance de agir primeiro, Ivan ignorou Duke e pulou no portal só com o mínimo necessário de mercenários. Os outros soldados correram para seguir seus líderes e o silêncio desceu sobre o campo de batalha caótico. Que idiotas! Eles pularam para cima da chama como se fossem mariposas, sem saber que esse era o objetivo de Sua Majestade. Duke Mowgli se encostou em uma pedra, exausto. Porém, ele ria do pensamento de que todos tinham entrado no portal. Apesar de inúmeros cidadãos da Terra do Sangue terem morrido e ele ter perdido um braço e uma perna, eles tinham conseguido pegar 3 reis e 4 grandes clãs em uma armadilha. Eles conseguiram ganhar mais do que perder. Seus inimigos seriam enviados para uma localização onde os guardas do labirinto estariam esperando para eliminá-los. Então notícias do túmulo de Kalatus se espalhariam pela torre e mais forças e rankers seriam sugados para dentro do portal como se fosse um buraco negro. Duke Mowgli acreditava sem nenhuma dúvida que a última pessoa de pé no meio dessa bagunça seria o seu imperador. Esse sacrifício se tornaria uma base sólida para seu império que seria completado em breve. Ele acreditava tanto nisso que sorriu, sem sentir a dor de seus ferimentos. O alívio de que ele tinha completado sua missão era tão grande que ele continuaria sorrindo até que os soldados sobreviventes da base viessem resgatá-lo, se não fosse pela voz que sussurrou de repente em seu ouvido. Foi mal, mas isso tudo foi planejado pelo nosso rei, não o seu. Você não é diferente deles. Duke Mowgli se virou rapidamente com a ameaça repentina e balançou seu braço restante. De pé em uma sombra excepcionalmente longa, Anriong sorriu para ele e balançou sua espada. Trair. Duke Mowgli não conseguiu terminar de dizer traidor porque espadas o atacaram de repente em seus pontos cegos. Sua cabeça saiu voando ainda fazendo uma expressão chocada. Anriong e Rebecca se entreolharam e começaram a se mover para se livrar do resto das pessoas na base. Sombras se espalharam como tinta e os espíritos guais surgiram. Porque vocês O massacre começou. Capítulo 418 Templo do Dragão 5 Voz. Chamas ferozes queimavam e consumiam a base arruinada da Terra do Sangue. Somente os corpos empilhados no chão eram evidência da batalha intensa que tinha acontecido ali. Não houve sobreviventes. Mas o que aconteceu aqui? Kreutz aterrissou do céu, olhando ao redor em surpresa. Ele tinha vindo correndo depois de ouvir que 4 grandes clãs tinham se aliado para atacar Yonvou e a Terra do Sangue. Ele chegou achando que entraria no meio de uma batalha caótica, mas tudo que viu foram ruínas. A luta já tinha terminado. Será que eles tinham ido para outro lugar? Quando ele estava prestes a puxar Zulfikar, sombras de Wyvern o encobriram enquanto os jogadores usando armaduras elaboradas aterrissavam um atrás do outro. Estamos no lugar errado. Está mais quieto do que eu esperava. Eles não são o tipo de pessoas que acabariam com as coisas assim. Eles eram a força principal do regimento da fantasia junto com a cavalaria da ilusão, o clã dos sacerdotes livres, os lobos negros e o grupo do Rei do Fogo. Eles estavam entre os 10 melhores esquadrões. O primeiro esquadrão, Asas do Céu Azul, aterrissou por último. À primeira vista, eles davam uma sensação de frieza. Mesmo tendo somente 10 membros, a presença deles era maior do que a da cavalaria da ilusão e das outras forças combinadas. Os outros jogadores se curvaram para eles com respeito. O primeiro esquadrão tinha começado somente com alguns membros e instantaneamente causou uma confusão na torre. Foram eles que conectaram as 108 organizações e criaram o regimento da fantasia. Cada membro era um ranked normal ou de alto nível. Essa era a primeira vez que apareciam. Eles eram mais conhecidos como o primeiro esquadrão, os protetores do líder do regimento, ao invés de Asas do Céu Azul. Um deles caminhou lentamente para frente, com um símbolo de asas chamativo em seu peito. Seu rosto estava coberto por um capuz que obscurecia suas feições.
No entanto, seus olhos brilhavam com frieza por baixo do capuz, como se ele pudesse ver através de tudo. Parece que no começo teve uma luta, mas depois que alguns combatentes foram embora, virou um massacre. O que é isso? Será que um outro grupo se envolveu? O líder do regimento examinou seus arredores e sussurrou para si mesmo. Ele tinha um talento para análises e reagia de acordo com suas deduções, mas nunca tinha visto algo assim antes. Parecia como se os líderes da Aliança do Leão, o exército demoníaco, Elohim e Dragão Branco tivessem desaparecido de repente. Depois disso, um massacre começou. Ele não tinha ideia do motivo para eles terem sumido assim e nem conseguia imaginar em alguém que podia massacrar os soldados dos 8 clãs mesmo sem seus comandantes. As únicas pessoas que vieram à sua mente foram os duques da Terra do Sangue, os bispos do exército demoníaco e os deuses marciais do antigo Xiongvado. Porém, seus movimentos podiam ser rastreados facilmente e não conseguiam evitar os olhos que o líder do regimento espalhou pela torre. Será que esse foi um motivo? Ele conseguiu encontrar os restos de um portal no meio da base queimada. Já estava fechado, mas ainda havia rastros de poder mágico. Ramat, descubra qual era o local para onde esse portal levava e se pode ser aberto mais uma vez. Como ainda restou um pouco de poder mágico, vai ser fácil de conseguirmos as coordenadas. Sim, Sr. Ramat, o líder do 3º esquadrão, o clã dos sacerdotes livres, deu um passo para frente e começou a recitar um cântico. Pequenas faíscas e um círculo mágico que tinha sido gravado no chão começaram a ativar. O líder do regimento observou o portal reabrir e murmurou. Só mais um pouco ele esteve esperando por tanto tempo 2 anos. Não, 3 ou 4 talvez quase 10 anos. Depois daquele dia, ele se esqueceu completamente da passagem do tempo. Ele só vivia por um único objetivo e hoje era o dia que ele finalmente o alcançaria. Ele criou o regimento da fantasia para resolver esse rancor e agora conseguiria realizar o encontro pelo qual estava esperando. Enquanto o entusiasmo preenchia os olhos do líder do regimento, o círculo mágico tremeu e produziu um portal vermelho. Além dele, eles podiam ver a comoção de uma batalha caótica. Sigam o líder do regimento para dentro do portal. Não sabemos o que tem do outro lado, então fiquem preparados. Creutes levantou sua mão e gritou. Quando o regimento se reuniu, ele automaticamente assumiu a posição de vice-líder. Eles estavam prestes a cruzar o portal quando sentiram uma presença repentina atrás deles. Ei, quem são vocês? O líder do regimento e Creutes pausaram. Eles se viraram para ver um grupo de jogadores ferozes e cautelosos cujo número era igual ao deles. Era Shatura, Shannon e o Castelo da Beldade Demoníaca. Você absorveu não com sucesso. Yonvou recebeu notícias de Anrion e que Duke Muglai tinha sido eliminado quando o exército demoníaco e os outros aparecem através do enorme portal. Ele teve que segurar a risada que quase escapou de sua boca. Espero que o meu palpite esteja certo. Guairuk e Nanshin eram os 4 duques que apoiavam o Imperador da Gula, o terror que permitia a Terra do Sangue reinar com um dos 8 clãs. Mas Yonvou queria saber a mesma coisa que seu irmão uma vez pensou, de onde Guairuk e Nanshin vinham. A Terra do Sangue é definitivamente forte. Eles possuem uma longa história e a determinação de manter seu reino desaparecido. Se alguém tem uma longa história nesse mundo cruel da Torre, significa que é forte. Mas tecnicamente, a história da Terra do Sangue é mais uma vitimização do que uma honra. Por causa do elitismo que possuíam, eles não conseguiam se misturar com os outros e sofriam discriminação. Se analisarmos os status da Terra do Sangue, eles estão somente entre a classe média alta. Essa posição mudou de repente depois que o Imperador da Gula assumiu o poder e os duques, chamados Guairuk e Nanshin, apareceram. Com as conquistas impiedosas do Imperador da Gula, a Terra do Sangue começou a prosperar e os 4 duques foram substituídos várias vezes. No entanto, apesar de os indivíduos mudarem, o Imperador da Gula nunca mudou os títulos mesmo depois de assumir o trono. Quando o Duque Ardbad, que era Rook, morreu, sua posição não foi eliminada.
Yonvou ficou sabendo que o imperador estava procurando por alguém para substituí-lo. Ele não achava que isso era uma coincidência. Assim como a Pedra da Gula permitiu que o idiota do imperador da Gula comesse seus irmãos e o antigo imperador, Yonvou achava que os títulos dos 4 duques provavelmente tinham alguma coisa a ver com ela. O imperador da Gula era cego por ganância, mas considerando como conseguiu que a Terra do Sangue chegasse aonde está, ele claramente tinha usado a pedra. Ele deveria ter usado a maioria do poder da pedra para fortalecê-lo e usado o resto em algo chamado Guairuquinanshin. Felizmente, as coisas estavam acontecendo como Yonvou tinha planejado. Jing. Você absorveu desordem com sucesso. Você conseguiu parte da Pedra da Alma, Pedra da Gula. A Pedra da Alma que você já possui, Pedra de Superbia, está reagindo. A Pedra da Alma, Pedra de Superbia, quer mais poder. Mensagens começaram a aparecer rapidamente e a pedra filosofal em seu peito reverberava. A missão repentina, Pedra do Pecado, foi criada. Missão repentina / Pedra do Pecado. Descrição: Luciel, o guardião do fogo do começo, foi cegado pela ganância. Ele engoliu o fogo e foi forçado a lutar uma longa guerra contra o mundo celestial. No entanto, apesar dos deuses e demônios terem arrancado com sucesso as asas de Luciel, eles ficaram tão cegos pela ganância que não conseguiram recuperar o fogo do começo. Eles foram forçados a observá-lo caindo no mundo inferior. A faísca se fundiu com a alma de Luciel e quando chegou no chão, se dividiu em 14 pedras diferentes. A maioria delas já foi recuperada com sucesso pelo mundo celestial, mas algumas ainda continuam no mundo inferior. Uma delas é a Pedra de Superbia. Agora, a Pedra da Gula foi descoberta. Virtudes são atraídas por outras virtudes e pecados, por outros pecados. Existe a probabilidade de que a Pedra de Superbia e a Pedra da Gula estejam chamando uma a outra. Combine a Pedra de Superbia e a Pedra da Gula para criar uma nova pedra, a Pedra do Pecado. Você terá que roubar a Pedra da Gula de seu poderoso dono e analisá-la para que seja fundida corretamente. Qualificações para participar: dono de uma Pedra da Alma. Tempo limite. Condições de sucesso: assumir a posse da Pedra da Gula. Analisar a Pedra da Gula. Criar uma nova Pedra da Alma combinando a Pedra da Gula e a Pedra de Superbia. Funcionou. Yonvou gritou de felicidade internamente. Era exatamente como ele pensava. O Guairuquinanshin eram os restos da Pedra da Gula que o imperador da Gula não conseguia controlar e o sistema os reconheceu depois que ele absorveu um deles. Se eu soubesse disso mais cedo, teria pegado o Hulk. Quando o Duque Ardbad morreu, ele murmurou para si mesmo. Era uma pena, mas foi impossível para ele ter feito algo assim naquela hora. Ele não sabia como usar as pedras da alma e nem como obter o Hulk. E mesmo se soubesse, ele não conseguiria incorporá-lo. A pedra filosofal tremeu, emitindo poder mágico como se estivesse dizendo que queria que ele a alimentasse com mais poder. Yonvou sentia como se a demonização dentro da pedra filosofal estivesse gritando com ele. Mas a mudança não era tão perceptível assim, já que o Guairuquinanshin não chegava nem perto do poder original da Pedra da Gula. Isso significa que o imperador da Gula não estava usando a pedra da forma certa ainda assim. Depois de conseguir a desordem, Yonvou sentiu como se seus espíritos Guai tivessem ficado mais fortes. Enquanto isso, o rosto do imperador da Gula se enrijeceu. O que é isso? Uma linha que sempre esteve conectada com ele tinha sido cortada de repente. Significava que Duque Muglai tinha morrido. Apesar de já esperar pela morte dele e de poder apontar outra pessoa para assumir o título, a morte em si não importava. O que era preocupante era que o poder que deveria ter voltado para ele desapareceu. O que aconteceu? Será que tem alguém entre os meus inimigos que consegue capturar o poder da pedra? Mas como? Eu não fui exposto ainda. Sua cabeça girava com perguntas. Se o poder não voltasse, seria uma grande perda para ele e a Terra do Sangue. Na verdade, as coisas poderiam ficar realmente ruins. Já que ele era uma pessoa extraordinariamente gananciosa, qualquer perda era uma coisa terrível. E, além disso, o poder da pedra não era nenhum item normal.
O que foi, Vossa Majestade? Mas o Imperador da Gula não conseguiu continuar pensando nessa situação porque Yonvou interrompeu sua linha de raciocínio. Os inimigos estão se aproximando. Peça para os soldados recuarem, por favor. Ou eles vão se envolver também. O Imperador da Gula recuperou a compostura. Ele tinha que pensar em como recuperaria Nan, mas era mais urgente continuar com o plano. Felizmente, ele viu os 3 suspeitos principais que poderiam ter pegado Nan entrando: o bispo-chefe, Magnus e Waltz. Depois que desse um jeito neles, ele descobriria quem era o culpado. Recuem. Todas as forças, recuem. Soldados, dispersar. Dispersar. Quando ouviram o comando de Duque Tuantian, a equipe de reconhecimento da Terra do Sangue começou a recuar na direção das paredes com os murais. A esse ponto, a Aliança do Leão, o exército demoníaco e Elohim já tinha chegado no salão principal. Balnanta, que estava observando os intrusos com cautela esse tempo todo, começou a tremer. Múltiplos intrusos foram descobertos. Aviso. Não avancem. Múltiplos intrusos foram descobertos. Aviso. Qualquer tentativa de se aproximar não é permitida. A fase do sistema está sendo ajustada. Fase atual do sistema. 5 De acordo com o protocolo, Balnanta entrará em modo de ativação completo. Balnanta se levantou lentamente. Uma energia ameaçadora começou a girar ao redor dele, mas os intrusos não perceberam até que foi tarde demais. Svish. Boom. Os jogadores que tinham acabado de chegar atravessando o portal desapareceram em uma explosão de carne e sangue. O que está acontecendo? Magnus arregalou os olhos quando um de seus subordinados de repente explodiu em uma nuvem de sangue. Um dos jogadores que tinham acabado de morrer era Urus, o líder do Orgulho de Elohim, o esquadrão dos 7 membros, e um líder da tribo Protógono. As mortes dos líderes da tribo Protógono colocava Elohim em perigo. Isso era algo que ele não podia aceitar. Desgraçado. Magnus abriu sua palma furiosamente e atacou. Martelo do Gigante era sua habilidade única. Era um gigante atacando para baixo com sua palma para criar poderosos ventos. Porém, em resposta a isso, Balnanta abriu sua mão direita e absorveu o golpe com a mesma forma, poder e habilidade que Magnus. Quando os olhos de Magnus se encheram de incredulidade, Balnanta atacou com sua palma esquerda com a mesma habilidade, mas com uma proficiente poder maiores. Ventos intensos engoliram Magnus e envolveram tudo ao seu redor. Agora. Enquanto todos lutavam, Yonvou abriu suas asas de fogo e se jogou na direção da porta de ferro que agora estava sem defesa nenhuma. Continua no próximo vídeo.